Cara, eu tava pensando, velho. A Duda briga muito comigo, porque eu tenho esses cacuetes na fala. E ela fala que eu preciso parar, mas eu não consigo. Cara, é legal, eu acho que é tipo uma marca, né? Uma marca. É que nem o Olha Só Querido, que tá todo mundo me zoando. Eu não consigo parar de falar isso a hora que eu tô ministrando e pregando, cara, e dando aula. Não dá. Na verdade, a galera me pegou muito na igreja agora pelo A Vida do Crente Não É um Morango, que eu A, também menciono nas pregações. a vida do crente não é um morango. Não é um strawberry. The, the, the gospel life is not a strawberry. É, é muito bom, seu Francisco. Finge que é, finge que é. Lembrei, Bora? lembrei daquele membro do pica-pau. Aquele membro do pica-pau. Bolo de morango. Muito bom. Bora lá? Bora. Vamos lá. Bora, em definitivo. Vamos ver. Tipo, Ao vivo e em definitivo, amigo. podemos? Podemos. Olá, seja bem-vindo ao Cruz e Cultura, o seu podcast de teologia e cultura pop comigo, Fernando Martins. E olha, Hollywood também precisa ser redimido. Muito bom, eu sou Edu Martins. E se redenção não fizesse parte da nossa história, Jesus teria morrido em vão. Oh, que chamada legal, né? Seria melhor se eu não começasse errando a minha parte. Mas tudo bem, tá bom. Tudo é assim, Cara, né? Apesar de e estar ouvindo gravado, vai ser ao vivo aqui. vamos contar o bastidores ou não? Ah, podemos, quer dizer, depende. O que você está querendo contar do bastidor? Eu tô querendo dizer que já faz uma semana que a gente tá tentando gravar esse episódio. O inimigo tem se levantado, mas ele E depois de uma semana, eu acho que agora a gente vai conseguir postar, pelo menos, né? vamos conseguir. Porque é como diz o ditado, né? A esperança é a única que muda. A nossa já havia morrido, mas ressuscitou e agora estamos aqui gravando esse episódio. Aleluia. Do que nós vamos falar hoje, Edu, nesse primeiro episódio piloto? Cara, esse episódio piloto ele vai ser de extrema importância para que a gente possa dar as diretrizes de quem nós somos, as diretrizes daquilo que nós pensamos e a respeito desse podcast maravilhoso que a gente vai mesclar tudo que a gente entende, que não é muito, sobre cultura pop e teologia. Coisa linda demais. Então, já que a gente tem que começar se apresentando para a galera que não conhece a gente, né? Bem, eu sou o Fernando Martins, como eu disse aqui no início, e eu nunca digo mentiras, esse é meu nome de verdade. Eu sou cristão, tenho 29 anos, uma família maravilhosa, uma filhinha que está para fazer 3 meses. Estou ruim de datas, tá? Também sou professor de teologia na universoteológico.com, né, Universo Teológico Brasil, na verdade, que é uma escola de teologia 100% online. Também sou membro de uma igreja batista e crente desde que eu me entendo por gente. E você, Lu? Cara, a falta de memória é culpa da filha também, tá? Só pra. Pois é, pois é. Cara, eu Pois é. sou eu sou o Edu Martins. Por incrível que pareça, nós só vamos ser parentes na glória. E eu sou casado há 3 anos, sou pastor, ainda não tenho filhos, pretendemos ainda esse ano, se Deus assim permitir. Então por isso a minha memória é um pouquinho melhor que a sua. E é isso, cara. Sou pastor barra músico barra nerd. E vambora. Vamos falar das coisas que a gente gosta para as pessoas que são mais loucas que a gente de nos ouvir. Mas Verdade, verdade. vai ser muito bom ter a sua companhia com a gente. Sem dúvida nenhuma. E lembrando que esse podcast ele vai ser uma variação de episódios de cultura pop, como foco em alguns, e teologia com foco em outros, mas na maioria das vezes nós vamos entrelaçar esses dois temas, porque teologia e cultura se misturam, sim. Igreja se mistura com o mundo no bom sentido, tá? No sentido cultural, e a gente vai exatamente tentar estabelecer quais são os limites. Nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, o que da cultura serve para nós e o que nós rejeitamos, e principalmente qual é o papel do crente na cultura, como influenciador cultural. O que a gente pode levar de evangelho para o mundo, né, sem nos contaminarmos com isso. A primeira pergunta que eu quero te fazer, cara, é como que eu, como cristão hoje,
a gente tem muito essa pergunta: pode ou não pode? Só que eu não quero fazer essa pergunta como pode ou não pode, porque acho que tá todo mundo tão saturado de ouvir isso que tá todo mundo de saco cheio já de ouvir a mesma coisa. Mas a questão não é nem o pode ou não pode, mas até que ponto o cristão ele pode se envolver com a cultura. Até que ponto o cristão pode se envolver com a cultura pop, com os filmes, com as séries, com as músicas. Tem aquela velha pergunta: qual que é o limite do humor? E a pergunta que é: qual que é o Uhum. limite do crente? Qual que é o limite do crente nisso tudo? Vivemos tempos em que definir o limite dos crentes anda difícil, né? A Bastante. crençaiada tá fazendo o que quer. Bem, O só que eu limite acho que é do, o importante. limite do crente é a área VIP. Eu não vou comentar sobre isso. Mas vamos lá, gente. Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que é exatamente isso, né? Por que que nós temos que estabelecer os limites da relação do crente com a cultura? Porque simplesmente você não tem outra opção. O crente tem que se relacionar com a cultura. Eu sei que tem gente que tenta a todo custo se isolar, não, é porque não somos separados do mundo. Isso não existe, galera. Isso não existe porque o próprio Jesus disse isso em uma lição nos evangelhos. Tá? Jesus falou assim, ó, não peço que os tire do mundo, tá? Mas que os proteja. Então, Jesus disse o seguinte, cara, você está inserido em um mundo que é multicultural, multiétnico e multireligioso. Então, todos os cristãos, no seu dia a dia, a menos que você more dentro de uma caverna, você vai ter que lidar com pessoas que têm bagagens e pensamentos muito diferentes dos seus. Então, quando você está na escola, cara, você está ali estando, tendo que lidar com a cultura dos seus colegas, que são muito diferentes de você, do seu professor, que também coloca um pouco da cultura dele no ensino. A mesma coisa acontece no trabalho e a mesma coisa na igreja, tá? Às vezes a gente trata a igreja como um ambiente que parece um bloco monolítico, como se todo mundo pensasse igualzinho, mas não. Existem diversas culturas religiosas diferentes, né? Então, tem igreja que tem uma tradição A, outra igreja tem a tradição B, isso tudo são questões e desdobramentos culturais. Então, eu penso que, para responder a sua pergunta, né, o limite que a gente estabelece de quanto o cristão vai adentrar na cultura é um limite que deve ser estabelecido de acordo com a cosmovisão cristã baseada na Escritura. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Para você saber julgar as coisas como boas e ruins, você tem que estar próximo da Bíblia. Quanto mais da Bíblia você souber, quanto mais da Escritura você entender, mais você vai estar apto a discernir o que é bom e o que é mal. Lembrando que não podemos simplesmente demonizar a cultura e tratar tudo que não vem do meio gospel como algo ruim, porque não foi assim que o próprio apóstolo Paulo tratou, né? Paulo, em um texto clássico dele, vai dizer que da cultura nós devemos analisar as coisas e reter aquilo que é bom. Cara, tem uma frase que eu não vou saber te dizer exatamente quem que falou, mas ela fala assim que um cristianismo sem atrito com a cultura, da mesma forma que um cristianismo que constrói um muro ao seu redor contra a cultura, é um cristianismo morto. Então, assim, a gente precisa entender esse meio. Qual é esse meio termo? Como é que eu vou achar esse meio termo? Até onde eu posso ter atritos e até onde eu posso construir muros. Eu entendo assim que Paulo ele é muito enfático quando ele fala que nós devemos pensar naquilo que é bom e reter aquilo que é bom, porque hoje nós temos um filtro chamado Espírito Santo. Né? Então, esse filtro que nós temos hoje em nós, que não é mais o Deus conosco, agora é o Deus que está em nós, ele faz essa diferenciação dentro de nós do que a gente pode ou não. Tem um exemplo que eu gosto, que eu, que eu queria dar. Eu não sei se você é assim também. Você fica curioso para assistir uma série quando você vê os cortes nos Reels? Cara, com certeza. Até porque eles privilegiam as melhores cenas, né? Diga-se de Exatamente. passagem. Aí teve uma série, cara, que eu ouvi um corte. A série se chama Banshee. É, e eu vi um corte, cara, daquela série, sabe? O policial ali parando o bandido e tal. Eu falei assim, cara, eu vou assistir essa série. Eu assisti acho que 3 episódios, cara, que foi o que eu aguentei, assim. Todo episódio tinha uma cena de sexo desnecessária. Tipo, explicitaço, assim, sabe? Não é uma coisa que sutil, não, é explícito. Mas a série era uma série policial.
Entendeu? Qual que foi o meu filtro? Cara, isso não tá me fazendo bem. Então eu vou parar de assistir. Você entende? É, da mesma forma com um filme bobinho, por exemplo, uma comédia romântica. Eu fiquei quase meia hora esses dias atrás com a Duda, tentando procurar um filme legal, que não tivesse nada escrito, nenhum aviso escrito de sexo, de violência, de coisa. Cara, eu só vou saber qual é esse filtro, só vou saber filtrar da maneira correta se eu tiver de acordo com a palavra, se eu tiver de acordo com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então, Cara, a nossa função como cristão diante da cultura é saber duas coisas que eu acho que são essenciais. A primeira delas é entender que o Espírito Santo é o meu filtro. E a segunda coisa é entender que eu também sou um gerador de cultura. uhum, Se eu entender isso, cara, se eu entender que eu sou a carta viva, que as pessoas vão ler Jesus através da minha vida, eu posso sim ser um criador de cultura. Ah, você tá querendo dizer que então que agora todo mundo tem que fazer filme e série e música? Não. Mas a sua cultura qual que é? Estabelecer a cultura do reino. Então, sim, pra gente entender, pra gente poder acabar com esse tabu de que o cristão não pode se misturar com a cultura, essas duas coisas, pra mim, são essenciais. sim. Verdade. Cara, isso eu tocou num ponto interessante sobre produção de cultura, né? Isso aqui é uma produção de cultura. Quando você expressa a sua opinião, os seus fundamentos, as suas verdades, você está produzindo um tipo de cultura. Então, é muito além do cinema, do teatro, da música ou coisas do tipo. Agora, um negócio legal que você falou, cara, que a gente não pode deixar de falar, que eu acho muito interessante, é o seguinte: às vezes, o cristão está tão temeroso com a cultura, ele tem tanto medo, que ele acaba produzindo pré-julgamentos equivocados. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que muita gente usa como estratégia, mas que eu não entendo como que isso funciona, é o seguinte: por exemplo, vamos supor, igual, há pouco tempo atrás, um streamer, ele lançou aí um desenho, uma animação, baseada na história do diabo lá no inferno, que tem uma princesa Lilith, uma loucura dessas. E aí, é um anime ou um desenho, uma animação, que tem como foco, aparentemente, enaltecer o diabo como uma vítima de Deus. E isso é velho no cinema, existe há muito tempo. Só que o que eu não gostei da postura de muitos cristãos em relação a essa animação é que muita gente pegou e falou assim: ó, não assista isso aqui. E colocava lá, você não pode assistir. Só que eu me pergunto o seguinte: vamos lá, por que eu não posso assistir? Na verdade, eu não deveria assistir exatamente para eu conseguir julgar aquilo. Então, tem muita gente que foge da cultura sem simplesmente analisar o que está sendo ali. E eu não acho que essa seja uma estratégia madura. Eu acho que o cristão maduro é exatamente aquele que tem a maturidade suficiente de fazer o que você fez. Cara, vou assistir isso aqui. E aí, enquanto você assiste, você avalia a cosmovisão que está sendo mostrada ali, cara. E aí, uma coisa que eu até conversei com algumas pessoas esses dias, que muita gente reclamou o seguinte: não pode ver determinado anime, porque lá o personagem ele tem poderes demoníacos. Ou não pode ver determinada série, porque essa série mostra adultério. Gente, vamos entender algumas coisas aqui. Se mostrar demônio, assassinato e adultério for proibido, você não pode ler a Bíblia. Porque a sua Bíblia está cheia dessas histórias. É verdade. Só que qual que é a grande questão? A grande questão não é mostrar essas coisas. A grande questão é como essas coisas são apresentadas. Então, se eu tenho uma obra de ficção que mostra o demônio, mas mostra o demônio no seu lugar de maldade, tipo assim, o demônio é do mal, ele é um opositor a Deus, essa série não é um problema. Na verdade, ela é uma série boa, porque ela está espelhando o ensino bíblico. Então, séries, filmes e animes que mostram o mal, mas explicam que o mal é ruim, essas séries não devem ser rejeitadas. O problema é quando você vê uma série, no caso que você viu, que coloca a sexualidade como algo banal, não mostra aquilo como errado. Então, se existem séries que fomentam o adultério, beleza, essa série não é para mim. Mas uma série mostra um adultério e depois, mais à frente, mostra as consequências negativas que ele trouxe, essa série ela não fez um desserviço ao cristianismo, ao contrário. Ela está mostrando que, olha, assim como a Bíblia diz que o adúltero não tem um filho, aqui essa série está retratando isso. Então nós temos que ter essa maturidade de saber analisar obra por obra.
Não basta uma obra mostrar o diabo para eu falar, cara, essa obra não é para mim. Não, como que ela mostra o diabo? Ela é uma série que coloca o diabo como vítima? Beleza, cosmovisão toda errada. Ela é uma série que enaltece o poder do diabo em detrimento ao poder de Deus? Beleza, ela está errada. Mas é uma série que mostra o diabo como um enganador, mostra o diabo como alguém que quer desvirtuar as pessoas. Se ela faz isso, ela está imitando a Bíblia. O cara não criou aquilo do nada, ele está pegando uma referência bíblica. Sim. Então, acho que isso é muito importante a gente tratar. Então, você acha que o maior problema hoje do cristão com a cultura não é com a cultura em si, mas é pela falta de maturidade? Exatamente. Eu acho que o maior problema do cristão com a cultura não é um problema com a cultura, mas com a escritura. Porque ao ser pouco conhecedor da escritura, ao ser raso em relação às suas visões cristãs, ele julga a cultura de forma errada. Ele não entende qual é o papel da cultura e ele não consegue, e aí essa parte é muito complicada, ele não consegue enxergar coisas divinas fora do âmbito religioso. E aí o João Calvino, ele dizia uma coisa muito legal. Ele falava que toda vez que você vê beleza, você vê verdade, você vê honestidade em obras não cristãs, aquilo ali é um resquício divino. Então, se eu tenho por exemplo, um cineasta que não é crente, mas que fez um filme, e no final do filme ele mostra o protagonista se sacrificando para salvar outras pessoas, a beleza que existe nisso é uma beleza divina, porque ele está tipificando o que Cristo fez. O Cristo fez exatamente isso. Ele deu a vida pelos seus amigos. Então, até mesmo em locais que a gente não imagina, podem existir ainda fragmentos da beleza e da verdade divina. E nós, como cristãos, ao ver isso, temos que falar, cara, que legal. Olha como Deus se mostra até mesmo nesses lugares que a gente talvez pense que ele não vai aparecer. Né? Então, o cristão tem que saber olhar para a cultura e enxergar também o que há de bom nela. Porque se Deus é soberano e é onipresente, a gente não pode dizer que há um lugar onde Deus não está. Cara, Deus não está em nada da cultura. Não, ele tem que estar em algum lugar. Só que cabe a nós, através de uma ótica bíblica correta e apurada, conseguir enxergar essa beleza. É interessante a gente pensar nisso, porque se a Bíblia diz que não há bondade nenhuma em nós, tudo aquilo que é bom precisa vir de Deus. Tudo aquilo que nos mostra algo, é, é, como você falou, do caráter de Deus, não pode vir de nós. Então o que a gente precisa entender é que não é só cristão que pode fazer conteúdo bom. Não é só cristão que consegue fazer conteúdo bom. A gente tem muitos e muitos exemplos de filmes, de séries, de arte, de pintura, de música, de tanta coisa boa que é feita. E muitas vezes você fica se pensando, cara, é impossível Deus não estar nisso. É impossível você não conseguir enxergar um fragmento de Deus naquilo que está sendo feito. Na verdade, o que, principalmente dentro da igreja evangélica brasileira, é, por muito tempo a gente viveu pela cultura do medo. Uhum. Eu não sei se você passou por isso também, se foi essa a sua realidade também. Mas a gente viveu essa cultura do Eu medo. sou do tempo que, eu sou do tempo que jogar bola era caminho pro inferno. Então, Jogou bola, meu amigo. você fala assim, não, você não pode fazer isso porque se você fizer, você vai pro inferno, É, né? Se você se você assistir tal coisa, você vai pro inferno. Se você fazer tal coisa, cara, e a gente foi criando essa cultura do medo, e a gente tava tão acostumado com os nãos que a igreja nos impôs, e quando apareceu uma coisa boa, porque você poderia dizer sim, você não disse. Né? é verdade. A gente estava tão preso com esse nosso pensamento é, retrógrado em tantas coisas, que a hora que a gente vê alguma coisa boa, você fica com medo de experimentar e de provar. Né? Eu acho Uhum. que esse é o maior problema hoje do cristão com a cultura. São Cara, agora, cristãos. isso me deixa uma dúvida, assim, cara, que eu tenho que te perguntar, que é o seguinte, e isso é interessante perguntar para você, porque você é o pastor aqui.
Então você lida com a igreja. A gente está falando sobre o cristão ir lá fora e relacionar-se com a cultura. Mas o que você me diria sobre qual é o limite da cultura adentrando na igreja? Como que você faz esse filtro e quanto do que é cultural nós podemos trazer para dentro da igreja sem cair naquele dilema de, nossa, estamos trazendo o mundo para a igreja? É, O que do mundo podemos trazer sem trazer o mundo para a igreja? sem mundanizar a igreja, né? Cara, eu entendo assim que qual que é o meu principal filtro? É a Bíblia. Então, se aquilo que eu quero trazer não fere os princípios bíblicos, cara, eu vou primeiro analisar isso. Se aquilo que eu quero pegar lá de fora, alguma cultura que eu quero pegar lá de fora, não vai ferir nenhum princípio bíblico, eu já começo a olhar com outros olhos, entendeu? É difícil você pegar muita coisa de fora, porque a gente tem uma coisa chamada liturgia de culto, né? Então, mas eu procuro buscar isso muito com os jovens, né? Fazer coisas diferentes com os jovens, assistir um filme. Cara, logicamente, esse filme que eu vou citar é praticamente um filme cristão, mas não é. Mas eu peguei uma noite, esses tempos atrás, a gente fez um acampa dentro na igreja. Eu coloquei as Crônicas de Nárnia para eles assistirem. Entendeu? Não sei se conta como secular, porque É o que eu falei, né? É quase um filme cristão. Mas assim, as, nada impede, cara, de você colocar um filme ali que tem uma temática. Por exemplo, é, eu quero abordar como que o cristão tem que se comportar fora da igreja, por exemplo. Nada me Uhum, impede de colocar até o último homem pra assistir, verdade, entendeu? verdade. Que é como um cristão se comporta. Então, assim, se aquilo que eu tô trazendo não fere os princípios bíblicos, e se aquilo que eu tô trazendo vai ter um ensinamento diante daquilo que eu quero passar pro pessoal, cara, tá valendo, entende? Sim, É, eu não vou chegar na igreja, por exemplo, e vou começar a tocar música secular lá dentro. Que fala de festa, que fala de bebedeira, que fala de prostituição, que vai ferir os princípios bíblicos. Entende? Mas se aquilo que eu faço tá de acordo com a Bíblia e não vai ferir nada, não vai escandalizar ninguém, porque para nós hoje, principalmente para a liderança que está à frente, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque não tem, uhum, não tem crentes que todo mundo está no mesmo nível espiritual e intelectual das coisas. Então você tem que sempre sim. Até acabar pisando porque, em com o que a ovos, gente né? está falando, com o que a gente está falando aqui, muita gente vai achar que a gente está com o demônio, cara. Só da gente ter falado, não, pô, Exatamente. eu É. não é. Então, Então, mas o que a gente precisa mostrar para as pessoas é que, cara, tem como eu ser um homem, uma mulher de Deus, tem como eu ser alguém que manifesta os frutos do Espírito e está envolvido com a cultura. E gostar de anime, e gostar de filme de herói, entendeu? Por quê? Porque se aquilo que eu faço não fere os princípios bíblicos, tá joia, entende? Mas é difícil, cara. É difícil, principalmente por essa questão de ter muita gente diferente dentro da igreja, né? Muita gente de classe social diferente, de pensamentos diferentes, famílias diferentes. Aí você tem gente que tem 30 anos de igreja, mas ainda é um bebê na fé. Você tem gente que tá chegando agora, já tá anos na frente dos velhos. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio das coisas. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Né? Tem que ser equilibrado. Paulo fala para Timóteo que o espírito que Deus nos deu é o espírito de equilíbrio. Isso que é o espírito de domínio próprio. E é onde que eu encontro domínio próprio nisso, né? É eu saber o filtro para todas as coisas. Então, se eu quero trazer algo para dentro da igreja, eu preciso ter esse filtro. Agora, se eu estou fora da igreja, se eu não estou nas quatro paredes da igreja, a minha visão ela acaba se alongando um pouco mais. Você concorda comigo? Porque, por exemplo, eu não vou botar um filme de herói na igreja. Assim, a ermo. Não faz sentido. Mas eu posso assistir um filme de herói.
Sim, porque dentro do filme eu posso ver Jesus, aonde que Jesus está sendo representado ali, entende? Eu posso cara. fazer uma exegese cinemática para saber onde é que Deus Hum, está ali, entendeu? Muito legal. E isso entra num assunto interessante também, que é o seguinte: certa vez, conversando com uma pessoa sobre isso, eu falei exatamente desse ponto. Olha, mas você sabe que mesmo em obras não cristãs, você pode enxergar personagens que eles aludem a Jesus. Que é sempre essa ideia do herói que se sacrifica pelo mais fraco, daquele herói que ele, diante de uma tentação, ele resiste até o final. E aí eu me lembro que essa pessoa disse o seguinte: não, mas a gente não pode se deixar levar por isso, porque o anticristo é exatamente isso, né? O anticristo imita Jesus. Então, numa obra, você pode ter um herói que está só imitando, mas é o diabo. E aí, é bom que te traga isso aqui para explicar o seguinte: existem dois tipos de imitações na Bíblia. A imitação que a Bíblia atribui ao anticristo ou ao diabo é um tipo de imitação paródica. Então, como que o diabo imita Deus? Ele imita Deus naquilo que é oposto. Tá? Então, a Deus faz de um jeito, o diabo faz do outro. O anticristo, ele imita Jesus até certo ponto. Tá? Ele imita Jesus no sentido de imitar o papel de Jesus, porque Jesus é o Messias, o anticristo se colocará como esse Messias. Só que na mensagem de Jesus e na mensagem do anticristo, existe uma diferença, uma disparidade que você não pode conciliar. Inclusive, eu gosto muito do texto do Apocalipse, que fala sobre o homem da iniquidade como sendo esse que tem aparência de cordeiro, então ele tem um visual religioso, mas que fala como dragão, ou seja, a sua mensagem não é de cordeiro, sua aparência é, ele parece, mas na hora da pregação é completamente diferente. Esse é um tipo de imitação que vem por parte do diabo. Mas você tem a imitação arquetípica, que essa não só aparece na Bíblia, como é estimulada. Por exemplo, nós que estudamos o Antigo Testamento, estamos cansados de enxergar arquétipos de Jesus. Moisés estava imitando Jesus. E eu não posso dizer que Moisés é o diabo. Paulo vai dizer uma frase célebre, né? Sejam meus imitadores, como eu estou imitando Jesus. Então não é que Paulo é um diabo, muito pelo contrário. Então, nós podemos enxergar nessas obras as chamadas imitações arquetípicas de pessoas que, de fato, né, personagens ali, que de fato estão reproduzindo características que você consegue enxergar claramente em Jesus. Então é bom a gente trazer essa diferença, tá? O diabo imita até certo ponto, mas a imitação arquétipa é diferente. Por exemplo, nós somos imitadores de Jesus. E nesse ponto, talvez a gente consiga entrar exatamente no tema do nosso podcast de hoje, que são É as verdade. redenções. Porque talvez a coisa que o anticristo não vai conseguir imitar jamais de Jesus é a obra da redenção. É verdade. Não tem como ele imitar a obra de redenção. Não tem como ele dizer que ele vai se entregar por um povo e morrer por esse povo a ponto de tanto amor e depois ressuscitar. Então, Sim. essa parte que a gente precisa entender. Por que é importante a gente ter a redenção? Porque a única coisa que a gente merecia era a ira de Deus, né? Sim. A gente não merecia mais nada além disso. Então, quando eu retrato redenções, histórias de redenção, seja de alguém que é um redentor, seja de alguém que foi redimido, é, é, eu estou remetendo para Cristo de certa forma, né? Sim. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga isso na cultura? Como é que você consegue enxergar Jesus como redentor e redimindo pessoas na cultura? Cara, eu vejo que a maior parte das histórias, né, de Hollywood, a maior parte das histórias de sucesso que cativam as pessoas, são histórias que envolvem exatamente essa trajetória heróica que culmina na redenção, ou do indivíduo principal ali, daquela obra, daquele filme, ou a redenção de pessoas que ele ama, né? Então, eu diria que até mesmo, além do arquétipo de Jesus, um arquétipo que é muito famoso no cinema é o arquétipo de Moisés. A ideia de você ter um povo oprimido e aí aparece alguém que se propõe a liderar esse povo oprimido e os conduz a um tipo de redenção, né? Os conduz por um processo, por um caminho cheio de desafios, mas para alcançar um lugar de felicidade. Então, diversos, assim, milhares de filmes falam sobre isso. Agora, pensando rapidamente em histórias de redenção no sentido de indivíduos, né? Indivíduos que foram redimidos, né? Que se redimiram ao longo do caminho, me vem muito à mente no universo Marvel
o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, que no primeiro filme é um playboy, milionário e filantropo, mas que no início, olha aí, que no início do filme, né, ele fez fortuna produzindo o armamento e ele não estava nem aí para o que as obras dele produziam de negatividade, de coisas ruins, né? E aí no meio do filme ele é sequestrado e aí ele vê que a galera que sequestra ele usa muito do armamento dele. Então ele começa a pôr a mão na consciência e a partir daí ele começa a usar a genialidade dele para meio que tentar consertar esse erro. Tipo assim, agora eu vou perseguir a galera que está usando o meu armamento para oprimir os. E aí esse caminho de redenção dele, a Marvel fez de forma muito legal, porque ele já começa no primeiro filme, mas ele vai sendo construído para chegar no ápice no último filme dos Vingadores quando, depois ali de uma conversa icônica com o Capitão América, né? Há alguns filmes anteriores, o Capitão América diz para ele que basicamente você é um egoísta e você é do tipo que não se deita no arame para que outro possa passar por cima. Só que aí no final, né, no último filme, ele é quem instala o dedo, ele é quem morre, ou seja, no final, ele mostrou para o Capitão América que sim, ele se deita para que outros possam passar por cima, para que outros possam sobreviver. Então é uma história de redenção pessoal que é muito legal. Alguém que caminha do egocentrismo, de pensar só em si mesmo, para começar a pensar em família, pensar em amigos e no final pensar na humanidade, né? Então é uma história Genial, muito cara. legal. E você? Genial. E você? Foi uma história de redenção no cinema que você gosta? Rapaz, pra quem já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou talvez o cara que mais ama Star Wars na face da Terra. Então, Então, cara, para mim, a maior história de redenção, eu não tenho como deixar de falar de Sir Anakin Skywalker, a.k.a. hum, Darth Vader. Talvez ele seja, para mim, a maior história de redenção do cinema. De um cara que começou legal, começou fazendo a coisa certa, aí foi corrompido pelo lado negro da força, mas no final ele consegue ver aonde ele estava se metendo, ele consegue se botar na frente do filho para salvar a vida do filho, e no final ele se redime com toda a pompa e felicidade de alguém que sabe que fez a coisa certa. Então, para mim, é, o Darth Vader como história talvez seja um dos maiores vilões da cultura pop, mas também é a maior história de redenção da cultura pop. É interessante a gente pensar nisso porque também remete àquilo que você falou dos arquétipos, né? Star Wars é um arquétipo tanto de Moisés como de Jesus. De um povo que está sendo oprimido, de um povo que tá sofrendo ali pelo império, e, literalmente o império das trevas, né? E alguém precisa se levantar para trazer de volta o equilíbrio da força e restabelecer a paz. Eu não sei se você chegou a assistir Rogue One. Você assistiu? o melhor de todos, na minha opinião. Cara, você lembra da frase? Ah, eu não vou lembrar, porque são milhões Eu, de filmes, né? eu sou um com a força está comigo. Cara, se você trocar a palavra força por fé, Uhum. mano, é um crente falando, eu sou um com a fé e a fé tá comigo. Entendeu? Se eu É, não me é, engano, no Rogue One, toda a equipe que está ali morre exatamente para que os todos, planos cheguem até a Leia, né? todos, cara, todo mundo morre para que os planos da Estrela da Morte cheguem até a Leia. Todo mundo morre, todos, não sobra um. Então é Uhum. como se fosse uma equipe que se suicidou ali, mas que se Uhum. entregou, na verdade, né? Em Como se prol, fossem marcos. em prol da República, exatamente. São os mártires. Então, eu não sei qual é a religião do George Lucas. E provavelmente ele não seja cristão, né? Mas, cara, você consegue ver o tanto de coisa boa que esse cara produziu. Tanta coisa que você consegue remeter a Jesus nisso tudo, consegue remeter ao Evangelho nisso tudo. Então, cara, pra mim, toda vez que eu lembro de Star Wars, eu consigo me remeter à Bíblia em alguma coisa, entendeu? Seja em Cara, que alguma legal. parte, eu consigo me remeter à Bíblia. Pra mim, essa história é fantástica, cara. Principalmente os Pô, primeiros filmes. você tocou num ponto interessante sobre o autor de Star Wars não necessariamente ser cristão.
E isso me lembrou também, por exemplo, e aí de novo, né? Pessoas não cristãs podem produzir muita coisa baseadas naquilo que o cristianismo produziu para a cultura. E isso me lembra muito o cara que criou o Superman, o personagem Superman. Até onde eu sei, ele era judeu, não messiânico, não necessariamente acreditava em Jesus, mas criou o personagem completamente baseado no Cristo. Então, assim, é muito nítido você olhar para a história do personagem Superman e enxergar como ele tipifica Jesus, de muitas maneiras, né? Ele é uma criança que vem do céu com a missão de salvar o mundo. Ele é criado por dois camponeses, assim como era José e Maria no passado. Ele é extremamente poderoso, mas ele não fica demonstrando seu poder durante a juventude, né? Ele espera chegar um período específico, parecendo Jesus iniciando seu ministério a partir dos 30 anos de idade, né? Jesus no deserto, o Superman lá na fortaleza solitária, lá no gelo, né? Fortaleza Ele se Solidão. conecta, Fortaleza Solidão, ele se conecta, e o ministério do Superman começa mesmo quando ele se conecta de novo com o pai dele, né? Mostrando muito essa ligação pai e filho ali, assim como Cristo tem com Deus Pai. E é um personagem que é construído para ter uma moral simplesmente perfeita. Uma moral perfeita. Veja, ele é o ser mais poderoso de todos, mas ao invés de usar isso para oprimir, ele usa para libertar da opressão. Assim como Jesus tem toda a majestade, né? Tinha todo o poder de Deus, mas vem de forma humilde, não para oprimir, mas para salvar. E aí a gente não pode deixar de lembrar que tem uma parte do filme O Homem de Aço muito legal, onde o vilão do filme ele tem como objetivo capturar o Superman, porque ele descobre que no DNA do Superman ele teria material genético para recriar Krypton, ou seja, para recriar o mundo de onde o Superman veio. Isso me lembra muito a ideia de Jesus que carrega dentro de si o reino de Deus. Então, Muito bom. nós temos acesso ao reino de Deus porque fomos remidos pelo que estava dentro de Jesus, que é o sangue dele. Então, o sangue de Jesus é o que faz em nós, ou que produz em nós, esse reino do qual Jesus veio e no qual ele pertence, né? E a gente não pode deixar de falar também naquela cena épica, se não me engano, tá já no Batman vs Superman, que é aquela cena onde a televisão vai mostrando várias tragédias e mostrando as ações do Superman, e aí tem uma cena específica, tem um casal em cima de um telhado, prestes a morrer, porque está tendo uma chuva muito forte, mas aí a cena mostra a mulher estendendo a mão, e aí quando mostra, assim, você tem o Superman descendo, e o sol atrás, mostrando exatamente essa esperança messiânica que todo cristão tem. Todos nós nos vemos naquela cena. Todos nós nos enxergamos no lugar daquela mulher. Na nossa pobreza, na nossa miséria, na nossa tragédia, à espera de um redentor que desce do céu para nos salvar. Então aqui nós temos um exemplo de um personagem arquétipo de Jesus. O Superman não foi criado para ridicularizar Jesus, muito pelo contrário. Ele foi criado para que as pessoas pudessem olhar para ele e lembrar, cara, eu já vi isso antes. Eu já vi uma história sobre um cara que não tinha olhos a laser, mas tinha olhos como de fogo. Eu já ouvi uma história de um cara que não tinha um sopro gelado, mas que tinha o poder de refrigerar as almas aflitas. Eu já ouvi sobre um cara que não enxergava só além da parede, mas enxergava corações. E eu ouvi a história de um cara que, assim como o Superman ouvia, né, o grito das pessoas com a sua super audição, Jesus é aquele que escuta o clamor do seu povo. E aí, de novo, a gente tem tanto a história de Jesus quanto o arquétipo lá do Êxodo, né? Porque o Êxodo começa com Deus dizendo: Eu ouvi o clamor do meu povo Israel, e por isso Muito desci bom, para cara. ajudar. Muito bom. Eu lembro muito de uma cena do desenho da Liga da Justiça, que o Darkseid invade a Terra, e aí tá todo mundo praticamente destruído, e aí o Superman se levanta e fala bem assim, olha, durante a minha vida inteira eu tive que tomar cuidado e olhar para essa terra como se ela fosse feita de isopor, para que eu possa cuidar dela. Mas agora você vai ver a real demonstração do meu poder. Aí Cara, você vê, mano, como se fosse Jesus, assim, sabe? Assim, ó, a vida sim, inteira eu cuidei da terra. A vida inteira eu cuidei de vocês. Mas agora vocês, quando eu voltar,
Eu não vou voltar mais como cordeiro, agora eu vou voltar como leão e vocês vão ver a real demonstração do meu poder. Isso é incrível, né, mano? Lembrando que um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos e das histórias de animação é exatamente a morte do Superman, A que não morte, termina a a morte é o morte, né? retorno. Ele morre, aí o povo fica desolado, né? Todo mundo fica, perdemos o nosso herói, mas exatamente quando uma nova ameaça aparece e ninguém pode enfrentar essa ameaça, é que o Superman retorna, né? Então, você tem ali um claro arquétipo de uma morte redentora, porque o Superman morre para salvar a galera, né? E ele morre para um vilão bíblico, que é o Apocalipse. Ele morre para salvar a galera. Mas quando o povo está precisando de novo e está perdendo a esperança, é ele quem volta. E aí é interessante o que você falou, porque originalmente ele volta com um uniforme preto, né? Então, tipo, Sim, peraí, não é mais o Superman que veste azul. Agora é um Superman boladão, que veste é o, preto é o e Superman Badass. tá vindo pro acerto de contas. Tá vindo pro É, acerto de contas. tanto que no Snyder Cut, a cena quando ele volta, é, ele só volta assim e o cara tenta dar uma. Eu não lembro exatamente como é a cena, mas ele tenta, tipo, dar jogar a foice nele e ele só fica assim com o braço cruzado. Assim, tipo assim, é só isso que você tem pra oferecer? Cara, é muito bom, é muito bom. E assim, é legal a gente pensar no Superman como esse arquétipo de Jesus, que a gente tem muita contrapartida do Superman, que é o Batman. É verdade. Que é o arquétipo do homem que tenta se redimir a qualquer custo, Sim, sim, de fato, né? né? É aquele homem que ele não tem o poder natural que o Superman tem, porque ele é só humano, e ele Uhum. tenta compensar isso com recursos completamente humanos, que o treino, o esforço, aprender vários tipos de luta, o uso do dinheiro, né? Ele faz o seu melhor dentro dos seus recursos, mas é interessante pensar que até no universo da Liga da Justiça, quando ele tem que enfrentar o Darkseid, que representa esse vilão máximo, ele entende que os recursos não são suficientes. Então, no Snyder Cut, é ele que vai ter ali, vai ser o principal articulador da ideia de trazer o Superman de volta. Ele entende, cara, eu não consigo sozinho. Então, o Batman representa esse homem que está o tempo todo em busca da sua própria redenção, né? Que carrega os pesos do seu passado e que tenta, de alguma forma, compensar aquilo que aconteceu. Então, isso torna também o Batman um personagem, assim, sensacional. Porque, assim como o Superman fascina por parecer com Jesus, o Batman é fascinante por se parecer com a gente. Porque Sim. quantas vezes também queremos fazer justiça por nossa própria conta? Nós queremos dar um jeito de consertar o mundo ao nosso próprio modo. É legal que eu vou citar mais uma vez a animação. Tem uma animação que o Vandal Savage ele rouba os planos do Batman da contingência contra a Liga da Justiça, né? Eles montam eu não lembro se é a Legião do Mal, eu não lembro o nome ou se é a Liga da Injustiça, eu não vou lembrar exatamente o nome. Mas eles roubam o plano de contingência do Batman, que o Batman tem um plano para cada um dos membros da Liga da Justiça, caso aconteça alguma coisa. E aí, no final, o Superman chega e fala assim: tá, você fez plano para todo mundo, mas e qual é o plano contra você? Aí ele fala assim: não, vocês são o plano contra mim. Então, assim, como que eu posso derrotar a minha humanidade? É mais ou menos isso. Como que eu posso derrotar a minha humanidade? É se eu submeter a Cristo. É verdade. Cara, isso é. Então você entende, cara, que a gente consegue extrair muita coisa boa da cultura? E a gente também, cara, consegue extrair muita coisa boa. E a gente consegue identificar perfeitamente também o que é mal, não para que você imite. Eu acho que esse é o grande problema do cristão com a cultura. É o medo do mal te influenciar. Cara, peraí, você tem que ter um nível de experiência com Deus suficiente para identificar o mal e saber lidar com ele. Porque, veja, nos evangelhos, você tem Jesus lidando o tempo todo com o mal. Você tem Jesus lidando com a inveja dos fariseus. Você tem Jesus lidando com a mentira de muitas pessoas que se diziam amigos, como Judas. Você tem Jesus lidando com a maldade do demônio. Então a questão não é você fugir do que é mal,
mas você saber lidar com isso. E aí a gente falou de Batman, cara, não tem como falar do Batman sem falar do antagonista dele, que é o Coringa. Que, na minha opinião, é o melhor vilão que a cultura pop produziu. Né? Aí você tem o Darth Vader, mas o Darth Vader foi redimido, o Coringa não. O Sim, Coringa não se redime. E por que Coringa não que, quis. não, e por que que para mim ele é o melhor tipo de vilão? Até porque nessas últimas obras, principalmente com o Joaquim Phoenix, agora como, né, tirando o 2, que é um filme ruim, Esquece mas esse filme. o primeiro filme, é de fato uma obra brilhante, e que muita gente ficou com dorzinha do Coringa, tipo, "Ai, coitado do Coringa, ele é resultado do que as pessoas fizeram com ele, é a sociedade que fez ele ficar mal. Mas aí é que tá. É, essa é a verdadeira essência da vilania. O que que é a vilania? É o cara que está diante de um mundo que é mal, e ao contrário do herói, que tenta consertar esse mundo, ao contrário do Batman, que tenta arrumar esse mundo quebrado, o vilão é esse que olha para o mundo mal e se adequa a ele. Tipo, não, o mundo é mal, então eu vou ser pior ainda. Então, quando a gente olha para o Coringa e vê que ele é resultado do que fizeram com ele, é aí que tá. É isso que é a vilania. É o homem não tentar mais mudar o mundo, mas se moldar a ele. Coringa se torna mal, e ao se tornar mal, ele mostra o que é a essência de um vilão. E isso ensina pra gente que toda vez que eu me moldo a esse mundo, eu não posso chegar lá no último dia e falar, a culpa não foi minha, foi o que fizeram comigo. Não, você tem responsabilidade. Você permitiu que o mundo te moldasse. Veja, um Uhum. cristão que consegue identificar isso numa obra, nunca mais vai cair nesse problema. Porque sempre que ele vê que ele está começando a se parecer demais com o mundo, ele vai lembrando do Coringa. Cara, eu estou indo pelo mesmo caminho do Coringa. Eu estou deixando esse mundo me enlouquecer. E aí a gente tem o arquétipo perfeito do herói, que é o cara que tenta mudar o mundo através do estabelecimento da justiça, e do vilão, que é esse cara que se acomoda à injustiça. E pior, passa a combater todo aquele que tenta fazer justiça. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. É uma frase muito Aí, adequada a um. mas é massa a gente olhar para isso, porque a gente não vive só de exemplos bons. O homem inteligente é aquele que aprende com o exemplo mal dos outros, com o erro dos Sim, outros, né? Então, poxa, se eu quero ser um bom cristão, eu tenho que saber quais são as coisas ruins que o mundo tem para oferecer para que eu possa excluir e rejeitar, né? Na sim. verdade. Então, então assim, quando eu paro para assistir algo que teoricamente vai mostrar uma visão ruim das coisas, só vai servir para que eu possa entender. Opa, isso aqui, se eu fizer, vai dar ruim. Se eu fizer dessa Sim. forma, não vai dar certo. Né? Então, é, é, ter essa visão de antagonismos presentes me mostra isso. Porque tudo na nossa vida é dicotômico. Uhum, Ou, verdade. ou eu estou servindo a Deus de certa forma, ou eu estou servindo ao diabo. Então, Sim. se com as minhas ações, aí que a gente entra no começo do debate, da discussão. Se eu tô olhando para a cultura pop com os olhos de alguém que está com medo e que alguém que acha que vai servir ao diabo quando vai ver alguma coisa, eu já tô indo pro caminho errado. Você entende? Isso me lembra muito aquela fala de Jesus, né? Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, né? Então, de fato, muitas vezes, o problema não está na obra em si, mas está na minha falta de capacidade em lidar com essa obra, né? Então, tipo assim, peraí, eu não posso assistir isso aqui, porque isso aqui está mostrando adultério. Eu não sei lidar com isso. Se eu ficar assistindo muito, eu vou vir, sei lá, trair a minha esposa. Então, é exatamente esse o ponto em que você tem que medir e pesar. Você consegue assistir isso? Aí a gente entra numa coisa que não está relacionada diretamente ao cinema, mas está relacionada à cultura, que é a mesma lógica, por exemplo, do consumo de vinho, que é um grande tabu na igreja. É muito aquela coisa de, não, peraí, como que você lida com isso? Você é alguém que tem um histórico de alcoolismo? Cara, então não é para você. Isso aqui não é para você. Agora, você também não pode julgar o cara que tem um nível um pouco diferente que está consumindo aquilo. Então, eu vejo isso acontecer muito por parte do povo cristão, que é o seguinte: talvez, cara, uma obra não sirva para mim,
Mas aí eu passo a julgar e condenar todo mundo que assiste com uma mente diferente da minha. Cara, não, você não pode, porque se faz mal para mim, obrigatoriamente faz mal para você. Nem sempre é assim que Sim. funciona. Isso me lembra muito o que está escrito lá em Atos, né? E isso serve muito para quem fica demonizando a cultura como um todo. Cara, na Bíblia, existem poucos lugares piores do que o Egito. Tá? O Egito é retratado como um lugar onde Israel foi escravo durante 400 anos. Então, é difícil existir um lugar pior do que o Egito. Só que lá em Atos tem um texto muito legal. Quando Estevão está contando a história de Moisés, uma das formas dele enaltecer Moisés é dizer que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Isso era uma coisa para Estevão dizer o seguinte, cara, Moisés não era qualquer um. Ele era um cara muito bem formado. Então Estevão está dizendo o seguinte, cara, o Egito produziu uma coisa boa, ciência, conhecimento. E de fato, se você for olhar para a história, os egípcios eram matemáticos incríveis, cara. Então a Matemáticos e construção das médicos. pirâmides, médicos, provavelmente Lucas, que era médico sírio, pode ter estudado no Egito. Então, cara, o Egito produziu muita coisa boa. E eu não posso olhar para isso e falar, cara, eles produziram porque foi o demônio que inspirou. Cara, como assim? Como que foi o demônio que inspirou aos egípcios avançarem na medicina? Então, o que a Bíblia está me mostrando aqui? O Estevão elogia a ciência do Egito, mas ele não elogia a teologia do Egito. A teologia do Egito era ruim, porque eles acreditavam em vários deuses. A religião do Egito era ruim, mas a ciência era boa. Ou seja, até mesmo em um lugar como o Egito, existia um fragmento da graça comum, da graça de Deus se manifestando ali. Então, como que eu posso dizer que nada que é produzido na TV tem algo de bom para mim? Pode ser que Deus te surpreenda, colocando pequenos tesouros, pequenas pepitas de ouro em lugares que você imagina que elas não estejam. Só que cabe a você também ter a maturidade e a proximidade com as escrituras para poder enxergar e identificar essas pepitas. Sim, nesse sentido é interessante a gente pensar também que a cultura de Israel, onde Jesus nasce, é uma cultura que está totalmente envolvida por gregos e romanos. Sim, verdade. Então assim, quando Paulo ele vai falar a respeito disso e ele vai nos explicar e nos instituir os 5 ministérios, dos 5 ministérios, 4 eram profissões que eram exercidas na época, Uhum, que tinham relação com a cultura. Então a cultura ela caminha, ela precisa caminhar junto com a religião ali, com a teologia, com a nossa igreja, porque Paulo fala sobre isso, né? Já existiam evangelistas que iam dar as boas novas a respeito da guerra. Já existiam apóstolos naquela época que faziam as suas funções de levar a cultura de Roma para as cidades que iam sendo conquistadas. Já existiam pastores, né? Já existiam mestres e rabinos ali. Então, assim, se hoje, como cristão, eu preciso entender isso, da mesma forma com que Paulo entendeu. Paulo uhum. entendeu que a cultura ela precisa caminhar junto com a religião. A cultura ela precisa caminhar junto com aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Porque se eu for alguém que só olha para a escritura e não olha para a cultura, eu me torno um alienado. E você não entende o texto, porque o Exatamente. texto é lá da cultura. É interessante você tocar nesse ponto, porque, veja, o Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, eles são, primeiro, documentos teológicos, mas em segunda instância são documentos culturais. Porque vamos lá, qual que era a língua tradicional de Israel? Era o hebraico. Inclusive o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Mas quando se vai escrever o Novo Testamento, Deus os inspira a escrever em grego, porque o grego era a língua predominante na cultura. Então, Deus utilizou-se da cultura para fazer a escritura chegar para mais pessoas em mais lugares. Uhum. Outra prova, por exemplo, veja, se nós demonizássemos tudo que é cultural, tudo que não pertence ao ambiente da escritura, na época de Jesus, a língua principal não era mais o hebraico. O hebraico tinha se tornado uma língua chamada língua litúrgica. Ou seja, se lia os textos na sinagoga em hebraico e fazia as orações em hebraico. Mas a língua comum era o aramaico. Onde foi que Israel aprendeu aramaico? Na Babilônia.
no cativeiro de 70 anos. Então Jesus podia ter demonizado a língua aramaica porque pertencia a uma cultura negativa. Mas não, Jesus falava em aramaico com seus discípulos. Jesus, quando citava o Antigo Testamento, em mais de uma ocasião, ele não citou o Antigo Testamento em hebraico, ele citou a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo, por causa do público dele. Então, veja, o próprio Jesus não demonizou as culturas que estavam ao seu redor. Muito pelo contrário, ele lidou com essas culturas e ele fez o que nós devemos fazer como cristãos. Ele buscou a redenção da cultura. Nós, cristãos, não devemos entregar a cultura na mão do diabo. Nós devemos tomá-la da mão do diabo e tentar É isso. redimi-la. É isso. Esse é o nosso papel. Assim como Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, aquela icônica frase, né? Vocês são a luz do mundo. Ora, se nós somos a luz, nós não devemos fugir das trevas, ao contrário, nós devemos avançar para que as trevas se dissipem. Então, onde um cristão estiver inserido, a partir daquele momento, aquela cultura, pouco a pouco, tem que ir sendo redimida. Não é a cultura que vai influenciar o cristianismo dele, mas é o cristianismo dele que vai adentrar na cultura e começar a influenciar aquele ambiente. É exatamente o que eu falei no começo, né? É as duas coisas que são principais. É o meu filtro e saber que eu também sou um formador de cultura. Eu, como Sim, igreja, eu, como cristão, sou um formador de cultura. Muito bom, cara. Isso é muito bom da gente pensar. É muito bom a gente começar o nosso podcast falando sobre isso. Para que as pessoas comecem a mudar um pouquinho a opinião delas em relação a isso, né? Para que abra a mente em relação a isso, para que o Espírito Santo possa ministrar de uma maneira diferente no coração das pessoas, né? é verdade. E assim, continuando falando a respeito de redenção, você lembra de mais algum personagem que te remete a isso? De alguém que foi redimido nessa história toda aí? Cara, eu acho que faltou a gente falar de anime, que é sempre muito polêmico, né? Porque quando a gente fala de filme, a galera ainda releva. Mas falou de anime, tem uma galera que pensa muito, não, mas o Japão é cheio de culto a outros espíritos, né? Falou o brasileiro que vive no país do carnaval, né? Então, se a gente for falar de invocação de espírito, eu acho que a gente tem que dar uma colher de chá para os japoneses e pensar na gente, né? Cara, deixa eu só mexer na minha luz aqui, rapidinho, Tá dando ruim? quem sabe faz ao vivo aqui. Pronto, pronto. Isso. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Cara, então, falando sobre o mundo dos animes, né? Cara, existe muito anime ruim no sentido de apresentar uma cosmovisão toda errada. Muito falta de feitiçaria mesmo. E não fala negativamente, não fala positivamente. Então essas coisas existem. Mas você não pode, de novo, tratar todo o anime como se fosse a mesma coisa. Cada autor tem uma cabeça, tem uma mente, e muitas vezes tem uma cultura diferente. Tem muitos animes que eles têm pano de fundo religioso. E eu super gosto desses animes exatamente para avaliar a teologia deles. Então, vamos pensar num anime clássico que todo mundo ama, Dragon Ball. Cara, Dragon Ball tem vários elementos do paganismo? Tem. Mas também, Dragon Ball tem personagens, e aí a minha luz se foi, mas agora todo mundo tá me vendo azul. Pronto, agora vocês estão me vendo branco. Então, quando a gente pensa em Dragon Ball, você tem personagens que começam de um jeito e terminam de outro. Você tem o clássico Vegeta, né, que é aquele cara malvadão, mas que depois se redime, e se redime exatamente ao começar a se relacionar com seres humanos, né, com a Akuma. Antes do próprio Vegeta, você tem o Piccolo também, que é um vilão das antigas, malvadão, mas que, e aí a redenção do Piccolo é legal, porque ele vai ficando bom à medida que ele se relaciona com o filho do Goku, que é o Gohan, ele vai treinando o Gohan, ele vai ficando bom. Assim como nós também vamos melhorando à medida que nos relacionamos com o Filho de Deus. À medida que você se relaciona com o Filho de Deus, que é o Cristo, ele vai te moldando e você vai se tornando uma pessoa diferente. Muito bom. Cara, eu lembrei. Eu lembrei do meme Hum. do Goku no céu e falando pro filho dele. Como é que é o nome do filho dele mesmo? Gohan, né? Gohan. Tem o Esse Gohan e tem o Goten. assim, Gohan, não esquece de trancar o chevette do pai. Então, Nada a ver com o assunto, mas é que eu lembrei da cena. o Goku também não.
aqui um pequeno paralelo com Jesus, porque assim, o cara nunca morre, né, meu amigo? Ele é É, eterno. exatamente. Ele morre, mas ele volta. Ele sempre volta. Mas é um outro personagem que a gente não falou, eu acho que a gente não falou, que talvez seja até um pouco polêmico pela forma como ele é. E tem muita gente que acabou gostando, tem muita gente que acabou desgostando, que é o Loki, né? Eu digo que ele é um personagem polêmico porque ele é um deus nórdico, né? Mas E, aí a gente acaba complicando. Mas o que a gente pode entender nessa história do Loki? Você assistiu as 2 temporadas da série? não, mas está na minha lista de coisas que eu falei Por favor, antes do assista. ano. Assista. Não, pode acabar, tem tempo ainda. O que é a história, né? Ele tá ali preso na TVA, que tem o responsável por cuidar do multiverso. E aí, no final de tudo, no final da segunda temporada, ele tá vendo que toda a ramificação do multiverso está sendo destruída. E aí, a única forma de ele conseguir fazer com que o multiverso continue estável é agora ele fazendo parte do multiverso, da ramificação. Agora é ele quem sustenta a ramificação. E aí, cara, não tem como eu não olhar para esse paralelo e não ir pro texto de Hebreus. Uhum, Porque o texto de Hebreus fala que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, Loki ele conseguiu ser o arquétipo de alguém que não só se redimiu, de alguém que foi o primeiro vilão dos Vingadores, né? O que talvez o que a gente mais amou odiar nesse tempo todo, mas uhum, agora ele se sacrifica para algo muito maior, para uhum. que o multiverso possa continuar em equilíbrio. Então, Cara, é verdade. a história dele é muito legal também, cara. Que legal. Verdade. Lembrando que o Loki não existe, tá, pessoal? Então, eles estão falando de Deus, ele não existe. Ele é um personagem da Marvel. Não. É um Nem os personagem, é nórdicos um acreditam mais nele. personagem. Então, não venha nos atormentar nos comentários. Se bem que comentário de hate dá engajamento. Então, comente sim. Comente aí xingando a gente, xingando o Loki. Ó, é, comenta se a gente esqueceu de alguém, né? Comenta se a gente deixou de falar de alguém. Comenta qual é a sua opinião em relação à cultura e à teologia. Fala para E nós qual seria, foi a sua experiência que você teve em relação a isso. seria legal também a galera coloca aí, ó, um top 3 do seu filme, série e anime favorito. Coloca aí pra gente ver se você Muito é bom, crente, mesmo se você for muito bom. desviado, a gente vai E, fazer. a- e aí, para saber que você assistiu até aqui, você vai escrever no comentário assim: sensacional. Essa é a palavra do podcast de hoje. Você vai ficar brincando com Legal. a luz, então. Pois é, eu ia falar que a palavra tinha que ser avatar, porque eu tô ficando azul, depois fica azul. E agora é muito importante também que a gente fazer indicação, tá? Indicação de Ah, filme, série, indicação. livro. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero começar com você, Du. Qual que é a sua indicação dos mancebos que nos Cara, acompanham? a minha indicação de hoje, principalmente se for para os mancebos, né? Para os jovens, para os jovens intelectuais. Eu vou contar. Lembrando que é 5 pontos até 120. 120 anos está contando como Eu jovem. vou, eu vou chegar com o microfone mais perto. Eu vou olhar para a câmera. Vai assistir Star Wars. Quantos Ah, eu não, filmes? 12? eu não gosto de filme de galáxia. Vai assistir Star Wars. Principalmente a primeira trilogia. Vai assistir Star Wars. Essa é a minha indicação de hoje. Cara, que legal. Não precisa assistir tudo, entendeu? Mas assiste os 3 primeiros, cara. Você vai gostar. É muito bom. Se eu assistir tudo, Jesus já voltou. E olha que eu sou Não, pós-tribulacionista, então. Demora cara, muito não, mais. mas dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo Você sim. vai assistir, você vai assistir Star Wars mais rápido do que assistir One Piece. É, isso é E verdade. você, mano, qual que é a sua indicação de hoje? Duas indicações. Uma cinematográfica
que, cara, falou que é pra assistir filme que lembra Jesus, tem que assistir Nárnia, cara. Se você não assistiu Nárnia, Feiticeira, o Guarda-Roupa e sei lá o quê, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, assista. Se você não tiver a referência do Evangelho, meu filho, você tem que ler a Bíblia toda de novo, porque tem alguma coisa errada com você. É Então, verdade. eu digo essa obra, e eu vou indicar um livro também, porque que a gente lê, né? A gente consome cultura de leitura, e eu vou indicar um livro que eu estou acabando de ler, inclusive, chamado LIT. LIT é uma abreviação de literatura. E aí você escreve assim, LIT, um guia cristão de leitura, escrito pelo Tony Haig. Esse livro é maravilhoso, porque ele te ensina como ler a Bíblia, ele te ensina como ler livros teológicos, e ele te ensina como ler livros que não são livros cristãos, e conseguir é, é, enxergar nesses livros o que nós mencionamos aqui no podcast, beleza e verdade. Porque onde há beleza e onde há verdade, ali existe um fragmento de Deus, e até mesmo livros não cristãos podem nos ensinar isso. E o Tony Haig é muito habilidoso em desenvolver esse livro, que é uma verdadeira teologia da leitura, cara. Muito tinha visto. É um livro muito bacana para vocês adquirirem. Muito bom, cara. Muito bom. É Eu isso? passei de que com um link, cara. O Ideias que para o que é? próximo podcast. O que que é? Fala de novo, que eu acho que acabou cortando aí sua voz. Tem que colocar. Só faltou a gente falar assim, mas compre pelo link aqui no nosso canal do podcast. A gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Marcas, patrocinem. Você vai ver aqui embaixo, ó, tem espaço em branco suficiente pra gente colocar as marcas para nos patrocinar. Já pensou em gravar um podcast com um insider, cara? Vamos Nossa, pegar esse é muito bom. Mas é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio piloto do Cruz e Cultura Podcast, o seu podcast sobre teologia e cultura pop. Toda sexta-feira, episódio novo. Então se inscreve aí, não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Edu Music, Fernando Teologia, lá no Instagram. Mano, será que a galera vai ter paciência pra escutar a gente toda semana? Descobriremos, meu amigo. Descobriremos. Descobriremos em breve. É isso, gente. A gente vai estar toda sexta-feira às 19 horas no YouTube e também a gente vai estar no Spotify. Então, se você não quer ver esses rostos bonitos aqui, você pode só ouvir a nossa voz. Não tem problema nenhum. Beleza? Rostos é estranho, mas ver rostos também. Os rostos, as faces, as belas faces desses homens bonitos. Cara, É verdade. eu tomei até banho pra, pra gravar. Eu passei Nossa, perfume então porque eu tenho um pouco de Cristo. vai que até lá chega a tecnologia 6D, né? E o pessoal começa a sentir o nosso cheiro. Então tem que estar bonitinho, cheirosinho, né? Antes que alguém chegue dizendo que tecnologia 6D é a minha cabeça. Vamos ter um episódio sobre isso, né? Possíveis Vamos falar. não. Então é isso. Deus abençoe e até a próxima. E parei de te ouvir. Beijo de te ouvir.